volta com seu programa Estilo de Vida e setembro já iniciou de um jeito solidário. É isso mesmo, esse mês se comemora o Setembro Verde, que é a doação de órgãos e tecidos. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais a respeito dessa campanha que começou esse mês. Existem alguns mitos e verdades que a gente vai desvendar agora com a Ellen Figueiredo. Ela é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos, OPO. Ellen, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, é um prazer. A gente vai falar dessa campanha, que é a primeira edição que ela acontece? Isso, o governo do Estado, a partir de julho desse ano, foi decretado, juntamente com a Assembleia Legislativa, o Setembro Verde, onde a gente marca, é o mês nacional de doação de órgãos, né? E nosso Estado começou esse grande marco aí para a gente tentar cada vez mais sensibilizar as pessoas nesse ato tão nobre. Agora, por que o nome Setembro Verde? Porque o verde é a cor da doação de órgãos, né? Então a gente, é a nossa cor, como tem outras coisas, como o Outubro Rosa, que é o próximo. Então o verde é da doação de órgãos. Agora explica pra gente que tipo de órgãos podem ser doados. Todos os órgãos podem ser doados, né? Todos. Inclusive a pele, né? Ossos, olhos, futuramente, já até o útero, já tem histórias que as mulheres inférteis, né? Na Europa, por exemplo, já começou o transplante de úteros e ovários, então assim, todos os órgãos podem ser doados. Aí a gente trouxe alguns dados importantíssimos aqui para a gente trazer ao programa, a gente vai debatendo a respeito de córnea, por exemplo, doação de córnea. Em 2003 para cá foram 1.363 doações. É um número ainda baixo, né? Muito baixo, com certeza. Então a gente precisa cada vez mais estar entendendo de como funciona. Como você falou, existem muitos mitos que não são verdade em relação ao transplante, doação de órgãos, que acabam dificultando e não andando com essa fila, né? Então muitas pessoas acabam não sendo beneficiadas com uma situação que é favorável, né? A medicina está aí para ajudar e ajudar as pessoas que precisam. E que tipo de mito vocês encontram com muita facilidade, muita frequência, por exemplo? O maior mito é toda sexta-feira 13. Quando tem sexta-feira 13, as pessoas começam, cuidado que vão sequestrar e roubar órgãos. Isso não existe, né? A doação de órgãos tem que ser com a morte encefálica, com constatado que realmente a pessoa não tem mais atividade nenhuma, não existe, para ser mais claro. O sangue não chega, né? Que é o cérebro, a nossa cabeça, na verdade, é o nosso maior, o responsável por todo o funcionamento dos nossos órgãos. Então, quando o sangue não chega mais, é que a gente pode confirmar a morte cefálica e, a partir daí, com aparelho de ventilação mecânica, algumas drogas que muitas vezes são utilizadas para que os órgãos possam, naquela situação, se manter viáveis, vivos, batendo, funcionando, é que a pessoa pode ser doadora. Então, não posso te sequestrar, te dar um tiro, tirar teus órgãos e explicar que isso não existe. Né? Então, assim, há muitos mitos que acontecem que acabam dificultando as pessoas que estão aí com uma fila imensa que nós temos em todo o Brasil, né, precisando de um ato, de um sim, de uma família para doar. Agora, um indivíduo vivo pode fazer doação de órgãos? Sim, claro, sendo compatível, né, por isso que tem transplante todo vivo. Eu sou compatível com você, não precisa ser só da família, pode ser parentes, amigos também, que existe. Muitos desses transplantes ocorreram nesse número, foram de pessoas compatíveis. Só para enfatizar aqui a importância, de 2002 para cá foram 246 transplantes realizados com esses doadores vivos, né, Ellen? Isso. É um número menor ainda em relação à córnea, então o que está precisando para incentivar cada vez mais essas pessoas a procurarem esse tipo de doação? Então, doador vivo é compatibilidade. Então, fosse um número pequeno, porque eu tenho que ser compatível, embora seja da família, mas eu tenho que ter compatibilidade para receber. Então, já acaba a questão dos mitos, porque eu não tenho como, se eu nem fiz nenhum exame, fazer, né, esses mitos que a gente já falou anteriormente. E doador falecido, né, que é um número baixo ainda, porque eu preciso confirmar que realmente a pessoa está com morte encefálica, que são através de 2 exames clínicos e exames de imagem, né, que é o Doppler ou o eletro, ou marcografia cerebral. A gente tem outro dado aqui também, falecido.
116 doações. O que significa falecido, ela? Então, que é a morte encefálica confirmada, como eu acabei de falar anteriormente. Quando se confirma que a pessoa está, né, quando já não existe mais atividade cerebral, né, fluxo sanguíneo, então fazemos o exame, que se confirma com 2 exames clínicos e 1 exame de imagem, e mantemos esses órgãos até que a família seja entrevistada, seja acolhida e possa, enfim, falar assim e salvar várias pessoas. Agora, se quiser ser doadora de órgãos, ou até mesmo do meu corpo, enfim, de todos os órgãos, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Qual deve ser o primeiro passo? Informar para a sua família que você, se algo acontecer, e se você estiver em condições de ser doadora, que você é doadora de órgãos. É só informar a família, porque existe toda uma equipe, todos os hospitais estão trabalhando em relação a isso, essa campanha Setembro Verde, órgãos públicos, maternidades, hospitais do estado todo, interior do nosso estado também, muitos hospitais do interior, aderidos à causa, essa campanha, estão de verde. Então, assim, qualquer hospital, paciente entrou em morte cefálica, a nossa equipe é acionada e a gente começa a trabalhar para saber se a pessoa pode ser viável ou não doador de órgãos. Agora, tem algum pré-requisito para ser um doador? Então, a gente tem toda uma avaliação, né, que é feita isso durante o exame, que são 2 exames que demoram em torno de 24 horas para se fechar, para confirmar se a pessoa infelizmente está morta ou não, né? Então, nesse intervalo, se tem todo um estudo, né, todo um preparo de exames, todo um trabalho nos bastidores que a gente fica para saber se a pessoa pode ser ou não. Então, isso é só no ato, não tem como a gente falar assim, em que momento? Não. Depende da situação, de que forma que foi a morte, se foi um trauma, um acidente. Então, existem várias situações que a gente avalia nesse intervalo de 24 horas. Vamos falar um pouquinho da campanha Setembro Verde? O que vocês estão fazendo de atividade, justamente para incentivar, para sanar todas as dúvidas em relação aos mitos de verdade? Então, a gente está com uma campanha extensa nos hospitais, em escolas, né? Todo ano a gente trabalha no Setembro bem arduamente para incentivar cada vez mais o conhecimento, né? Então, a gente tem várias atividades que vão acontecer em vários locais, que estão sendo divulgados diariamente, para que cada vez mais as pessoas entendam que realmente vem a ser o transplante e a doação de órgãos. Bom, Ela, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Lembrando que a nossa produção vai continuar o bate-papo através do Periscope, ao vivo, tirando todas as dúvidas, mitos e verdades a respeito desse assunto, mas daqui a pouquinho que a gente precisa desvendar ainda mais esses números, né, Ela? Tem aqui com a gente também, por exemplo, em setembro de 2014 para cá, a gente teve um número de 7 doadores de fígado, foi isso no total? Isso, 7 transplantes de fígado. Nós já realizamos 7 transplantes de fígado, né? Há um ano já estamos iniciando e futuramente no governo, nosso próximo órgão é o coração, né? Então logo também seremos transplante cardíaco também. Bom, então vou encerrar aqui no programa Estilo de Vida, mas a gente continua a entrevista através do Periscope. Muito obrigada pela sua participação. Espero lá, vindo ao vivo agora nesse momento. Não perca. Um beijo para vocês. Tchau.